Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 15 de abril de 2025, nós vamos ter um estudo um pouco diferente. Uma data importante, não somente hoje, mas também sexta-feira. Hoje, 15 de abril, nós estamos completando 161 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, pois que o mesmo foi publicado em Paris, França, no dia 15 de abril do ano de 1864. Então, hoje também, nós comemoramos, de certa forma, a primeira publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. E no dia 18 de abril do ano de 1857, foi publicado em Paris, França, a primeira edição do Livro dos Espíritos. Foi numa manhã de sábado, onde ali nós vamos entender com a espiritualidade. Depois, é claro, quando nós começamos a ler, a estudar, a compreender melhor a proposta da doutrina espírita, que nesta data marca uma nova era para a nossa humanidade. E essa nova era, muitos podem dizer assim, Adelano, mas a gente vê tantas coisas acontecendo, que nova era é essa que tanto almejamos, com coisas boas, onde a paz, onde a fraternidade, onde a solidariedade realmente possa reinar em nossos corações? Mas é preciso entender que marca o início de uma nova era, onde cada um de nós que encontramos neste planeta que nos abriga em nome do Cristo, temos um compromisso, não somente com Cristo, mas para conosco mesmos, em trabalhar em nossa intimidade os valores reais, imperecíveis, daquilo que somos, espírito. E aí nós vamos gradativamente fazer essa reflexão no dia de hoje. Então, 18 de abril, sexta-feira agora, nós completamos 168 anos do Livro dos Espíritos. 2025 menos 1857, você faz a conta aí, temos 168 anos. É muito tempo, não é? Parece muito tempo. Quantas gerações de 1857 até hoje já leram o Livro dos Espíritos? E ao ler, se propuseram a estudar o Livro dos Espíritos. Bom, então nós vamos fazer uma leitura que está na conclusão do Livro dos Espíritos, no item de número 5. Não vou ler tudo não, tá? Só uma parte. Os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo, proclamam a sua força, porque uma ideia sem fundamento e destituída de lógica não poderia tornar-se universal. Se, pois, o Espiritismo se implanta por toda parte
Se recruta adeptos, sobretudo nas classes esclarecidas, como todos o reconhecem, é que tem um fundo de verdade. Contra essa tendência, serão inúteis todos os esforços dos seus detratores. E o que o prova é que o próprio ridículo de que o procuram cobrir, longe de deter o seu impulso, parece-lhe haver dado novo vigor. Esse resultado justifica plenamente o que muitas vezes os Espíritos têm dito: não vos inquieteis com a oposição. Tudo o que fizerem contra vós se tornará em vosso favor. E os vossos maiores adversários servirão a vossa causa sem o querer. Contra a vontade de Deus, a má vontade dos homens não poderá prevalecer. Então é uma frase muito forte e Kardec aqui escreveu: com o Espiritismo, a humanidade deve entrar numa fase nova. Então, isso foi publicado em 1857. A segunda edição definitiva, ela ocorreu em 18 de março de 1860. Então saiu em 1857 o Livro dos Espíritos com 501 perguntas. Um pouco mais, mas 501 perguntas. Por que nós dissemos um pouco mais? Porque há perguntas que Allan Kardec desdobra em A, em B, então nós temos mais do que 501 perguntas. E em 18 de março de 1860, foi publicada então a edição definitiva do Livro dos Espíritos, contendo as perguntas que nós hoje trabalhamos, no total de 1018 ou 1019, conforme algumas traduções. Então, a gente costuma colocar, pelo menos da minha parte, quando nós vamos falar em um estudo, nós nunca falamos a questão 1018 ou 1019. Nós falamos assim: abram a última pergunta do Livro dos Espíritos. Por quê? Se uma pessoa abrir, dependendo da sua tradução, a dele vai estar a 1018 e a do outro 1019. Então, se eu falar assim, abra a 1019, a pessoa vai dizer, mas o meu não tem 1019. Não pode acontecer? Ou se eu abrir, abra a 1018, mas o meu tem a 1019. Então, o melhor nesse caso é, abram a última pergunta do Livro dos Espíritos, ou a última pergunta do Livro dos Espíritos. Para ficar mais fácil. Mas por que isso? Porque na segunda edição, em março de 1860, foi suprimido por Allan Kardec, e nós não sabemos o porquê. Pode ter sido algo também relacionado à questão de revisão, de edição mesmo, de impressão. A questão 1011 não saiu. Então saiu a 1010, 1010A, e já foi 1012 até 1018. Aí depois eles, vendo que a 1011 não saiu, isso depois, eles então colocaram a 1011, consertando. Então algumas edições e traduções trazem 1019 perguntas, outras 1018. Está diferente? Não. É a mesma pergunta e a mesma resposta. Não há diferença. É apenas uma curiosidade. Ok? Então, há algumas publicações da FEB que tem 1018
e outras publicações que tem 1019. Apenas para que a gente possa ter essa curiosidade. Mas Allan Kardec diz aqui, com o Espiritismo, a humanidade deve entrar numa fase nova. E aí nós lembramos que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, temos uma mensagem, cujo título é justamente esse, a Era Nova. Então nós estamos na Era Nova, em nossa humanidade, desde o ano de 1857. Parece que não, mas estamos. E a espiritualidade superior em nome do Cristo vem trabalhando ativamente para que nós possamos, de uma vez por todas, nos colocarmos no caminho do Cristo. Há do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Deixai, pois, de vos admirar da rapidez com que se propagam as ideias espíritas. A causa disso está na satisfação que elas proporcionam a todos os que as aprofundam e que nelas veem alguma coisa mais do que um fútil passatempo. Ora, como o homem quer a sua felicidade acima de tudo, não é de admirar que se interesse por uma ideia que o torna feliz. O desenvolvimento dessas ideias apresenta 3 períodos distintos. Então Kardec vai classificar em 3 períodos distintos. O primeiro é o da curiosidade, provocada pela estranheza dos fenômenos. Então, lembrando que no início as manifestações se tornaram gerais em várias partes do mundo, especialmente na Europa, chamando a atenção de nós seres humanos, onde muitos, ao observar, levaram para um tom de brincadeira, de passatempo fútil, como ele coloca aqui. Mas, pela misericórdia divina, esses acontecimentos vieram para marcar este novo período em nossa humanidade. Muitas pessoas ainda hoje procuram os fenômenos, as manifestações. Então, este período da curiosidade, provocada pela estranheza até então, como era colocado, hoje nós que estudamos a doutrina espírita sabemos que nada mais foi que a manifestação dos espíritos. Quem são os espíritos? Eles mesmos responderam a Kardec: somos as almas daqueles que estiveram vivendo na Terra com o corpo físico em diversas épocas da humanidade. Essa frase bastou para que Allan Kardec, até então não era ainda Allan Kardec, mas um grande professor renomado na França, fosse para sua casa e passou a noite inteira refletindo. E dentro dessa reflexão, obviamente, com o auxílio da espiritualidade superior, ele então passa a buscar, através desses fenômenos, cada vez mais, respostas que poderiam solucionar, como ele mesmo vai afirmar, todos os problemas da nossa humanidade. Em O Livro dos Espíritos, nós temos
todas as respostas para todas as perguntas que nós, seres humanos, ao longo de nossa peregrinação na Terra, nas diversas áreas do conhecimento, fizemos e ainda fazemos, o Livro dos Espíritos tem todas as respostas para nós, seres humanos, até onde nós conseguirmos chegar, pois temos limites. E depois? Bom, e aí então nós vamos, com o Livro dos Espíritos, entender este depois. Adelano, como? Aqui mesmo, nos estudos do Livro dos Espíritos, que fazemos todas as terças-feiras, salvo as especiais e essa comemorativa, nós já estudamos a escala espírita. Então, a humanidade ainda terrestre não passou, não venceu a terceira ordem, do ponto de vista coletivo. Embora saibamos que muitos espíritos que habitam a Terra já se encontram na segunda ordem. Adelano, você pode arriscar e dizer um? Posso. Perfeitamente. Quem? Bezerra de Menezes. É um espírito que está na segunda ordem da escala espírita. Podemos arriscar outros nomes? Podemos. Quem? São Francisco de Assis. Podemos arriscar outros nomes? Podemos. Quem? São Vicente de Paulo. São espíritos que estão na segunda ordem. E que a nossa humanidade no planeta Terra, em esferas que nós não temos condições ainda de dimensionar, nós encarnados da Terra, em esferas da própria Terra. Então muitas pessoas vêm à casa espírita em busca de fenômeno. A curiosidade. Outras, movidas pela dor da perda de um ente amado. E chega na casa espírita, quer saber o que aconteceu. Será que ele pode se comunicar? Será que ele pode mandar uma mensagem para me confortar, para me consolar? Então as perguntas fervilham. Mas este período da curiosidade, ela tem um limite. E é o que Kardec nos chama a atenção. Para o segundo período, e qual é? O do raciocínio e da filosofia. Então a pessoa adentra a casa espírita, ou a pessoa observou aqueles fenômenos à época de Kardec. Kardec se debruçou em buscar as causas de todo aquele fenômeno. Consequência, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, então, vai nos apresentar o quê? A filosofia espírita. E qual que é a filosofia espírita? Qual é a filosofia espírita? Então, se você chegar na sua casa, abrir o seu Livro dos Espíritos, tem lá, na primeira página, quando você abre o Livro dos Espíritos, a tradução, contendo os princípios da doutrina espírita sobre imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade.
Então a filosofia espírita vai se debruçar justamente sobre esses itens: imortalidade da alma, natureza dos espíritos, suas relações com os seres humanos, as leis morais, a vida presente, a vida futura, o destino da humanidade. Aqui, neste livro, encerra tudo isso. Este segundo período do raciocínio da filosofia, nós estamos vivendo ele ainda. Para chegarmos no terceiro. E qual é o terceiro período? O da aplicação e das consequências. Então nós tomamos conhecimento da realidade da vida espiritual. E a partir do momento que nós começamos a compreender essa realidade, se faz necessário trabalhar em nosso campo íntimo uma proposta de reforma, renovação, para que possamos atingir o terceiro período, aplicar o aprendizado. Nós espíritas estamos ainda no segundo período. Muitos nem sequer chegaram a este segundo período, ou essa segunda fase. O que dirá na terceira? Para aplicar em si mesmo. Continua Kardec. O período da curiosidade já passou. A curiosidade não dura mais que um certo tempo. E uma vez satisfeita, muda de objeto. Mas o mesmo não acontece com o que se refere ao pensamento sério, ao raciocínio. O segundo período já começou. Então Kardec está afirmando que esse segundo período iniciou quando ele estava entre nós encarnados. Quando ele estava entre nós encarnado. E o terceiro o seguirá inevitavelmente. Então, do ponto de vista coletivo, nós ainda estamos na segunda fase do Espiritismo. Mas existem corações que já alcançaram a terceira fase. Conforme nós já colocamos aqui alguns nomes, dentre eles o próprio Bezerra de Menezes, que quando esteve entre nós, se tornou espírita e ao ler e estudar o Livro dos Espíritos, ele fez uma reforma completa no seu modo de viver. Então ele aplicou a doutrina espírita em si mesmo. Bom, por que será que nós ainda não conseguimos avançar para o terceiro período ou a terceira fase? Por quê? É uma pergunta. Será que cada um tem a resposta? Por que será que nós ainda não conseguimos avançar para a terceira fase e ainda ficamos presos e em conflito com a segunda fase, que é a do raciocínio, onde a razão necessita estabelecer um elo do ponto de vista intelectual, trabalhando toda a conceituação que a doutrina espírita nos traz. Por que será? Nós não estamos de provas e expiações e classificação de penitentes? Repete fazendo favor.
Bom, será que é porque estamos num mundo de provas e expiação na classificação de imperfeitos? Nós ainda somos imperfeitos, devido estarmos num mundo de provas e expiações. Mas se eu, você, nós, já estamos nos conscientizando desta realidade, por que será que nós não podemos fazer a nossa parte? Dar a nossa contribuição? E nós não temos feito isso. Temos o conhecimento, mas falta a prática, né? Perfeitamente. Esse é o grande grave, né? E mesmo com o conhecimento, ele às vezes nos ofusca de uma forma que não nos permite caminhar com uma serenidade devido a situações que vivenciamos na própria existência. Os conflitos que chegam, os testemunhos que devemos fazermos, em muitas situações nós nos perdemos dentro deles. A gente vive ainda com muito orgulho, com muita vaidade, isso também afasta esse entendimento dessa segunda fase. Sim. Tudo isso tem como causa justamente o que ela colocou, a nossa imperfeição. Mas se o objetivo é avançarmos, a lei do progresso é uma realidade, o aperfeiçoamento se faz necessário. Então veja bem, além disso tudo, há uma verdadeira preguiça mesmo, uma acomodação de nossa parte em não buscarmos através do raciocínio começar a compreender e estabelecer conosco uma mudança. Porque, como você colocou, às vezes preferimos ficarmos na nossa zona de conforto, na nossa acomodação, do que simplesmente raciocinarmos dentro de uma lógica que o próprio Kardec colocou aqui, que se não tivesse fundamento, ela não teria sustentação. Ela se desmoronaria. E, no entanto, a doutrina espírita venceu a primeira fase, especialmente em tudo aquilo que se opôs a ela, está vivenciando a segunda parte, e nós espíritas, ou que nos intitulamos espíritas, temos um compromisso muito grande, temos uma responsabilidade muito grande. Porque quando Kardec, e aí nós teremos uma semana comemorativa de Kardec, onde nós vamos falar um pouco mais sobre, especificamente, Kardec. Mas para que nós possamos entender, quando Kardec, ao saber, por parte dos espíritos, que eles foram, em diversas épocas da humanidade, personalidades, muitos dos quais marcaram pelos registros que a história humana nos traz, alguns nomes foram apresentados a ele, que está aqui no Livro dos Espíritos. No prefácio do Livro dos Espíritos, que tem o nome de Prolegômenos. Prolegômenos é um prefácio. Alguns dos espíritos que serviram em comunhão com a pleide dos espíritos que estavam sobre a égide do Espírito de Verdade. Alguns nomes. São João Evangelista, ou o apóstolo João, que viveu e esteve com Jesus.
O único apóstolo que não foi martirizado, isto é, não teve uma morte, uma desencarnação trágica. Sua desencarnação foi natural, foi devido ao esgotamento realmente dos órgãos físicos pela idade. Santo Agostinho, um dos maiores nomes da Igreja. São Vicente de Paulo, também um dos maiores nomes da Igreja e da beneficência e da caridade, em nome do Cristo. São Luís, que foi um rei da França e o mentor, entre aspas, do trabalho realizado por Allan Kardec na Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense. Então era São Luís que regia os trabalhos, por ter sido ele um rei da França. Mas não foi um rei despótico, porque se fosse não estaria ali. Estaria? E aí temos outros nomes. Sócrates, que viveu mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Um outro filósofo, Platão, discípulo de Sócrates. Fénelon, teólogo, filósofo. Benjamin Franklin, teólogo, filósofo e cientista, e presidente dos Estados Unidos da América, Benjamin Franklin. Emanuel Swedenborg. São alguns nomes, alguns dos nomes, muitos outros estiveram presentes, auxiliando o trabalho para que a doutrina espírita se fundamentasse na Terra. Muitos desses espíritos, como nós observamos aqui, estiveram ligados, quando estavam encarnados, às filosofias religiosas, com uma bagagem, com um conhecimento muito grande. Conheciam o texto sagrado. No caso, aquele de que nós nos servirmos dentro da doutrina espírita, que é a Bíblia Sagrada. A doutrina espírita, através do Livro dos Espíritos, vai fazer um resgate para nós dos textos sagrados, tanto do Novo quanto do Velho Testamento. Sabiam disso? Então vejam bem, que muitos dos espíritos que auxiliaram Kardec estiveram, nas suas diversas fases, quando encarnados na Terra, ligados à filosofia religiosa. Tinham um conhecimento, não tinham? Muito abrangente. João Evangelista, Santo Agostinho, Vicente de Paulo e tantos outros que não foram aqui colocados. Kardec coloca apenas etc, etc, etc. Eles vêm fazer um resgate para nós do Novo, tanto quanto do Velho Testamento, pois que o Livro dos Espíritos, depois do Novo Testamento e do Velho Testamento, é o maior livro da humanidade. Em primeiro lugar, o Novo Testamento. Em segundo lugar, o Velho Testamento. E em terceiro, o Livro dos Espíritos. E nós falamos isso sem medo de errar. Amigo Delano, essa questão é linda, mas
Olha, eu fico pensando o seguinte, que dá para contar nos dedos da mão esses partes, tal qual São Vicente de Paula, essas grandes fontes que ajudam aí. Mas, olha só, tanto que não absorveu toda essa coisa que todos somos filhos de Deus. Então, a coisa que me assusta é isso. Talvez é muito peso para João Batista, para esses todos citados aí, né? Porque a maioria do ser humano não está. Entendi essa pergunta. Para eles não foi peso nenhum. E nem problema nenhum. Sabe por quê? Porque com Jesus o peso fica leve e o jugo fica suave. Não, essa parte eu entendo, eu digo, a parte que é difícil entender. Por que essa grande maioria de pessoas que são os irmãos de Jesus, a maioria tende para a esquerda para fazer as coisas? Porque foi colocado aqui: preguiça, acomodação, e mesmo entendendo a realidade, foge da realidade. Às vezes não foi citado também. Às vezes não foi citado. Tem muitos obscuros aí. Ele se espanta, como. Esses nomes. Não foi citado. Não, mas Pode ser muitos. Que ainda podem ser citados. eu não Sim. encontro e amo os que foram citados. A minha preocupação, eu não estou nessa lista, é preocupação conosco. É só nós então nos propormos a partir de hoje almejar entrar nessa lista. Como? É aí que entra a responsabilidade de cada um de nós. Por exemplo, será que nós nos propomos, de fato, a seguir Jesus? Veja bem. E aí nós vamos entender o porquê que o Livro dos Espíritos é o terceiro maior livro da humanidade. Tendo em primeiro o Novo Testamento, em segundo o Velho e o terceiro Livro dos Espíritos. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona a espiritualidade. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para que pudesse guiá-la e ser modelo? Qual foi a resposta? Alguém está com o Livro dos Espíritos aí, irmãos? Veio de Jesus. Vede Jesus. Essa foi a resposta. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir de guia e modelo? Vede Jesus. Foi a resposta. O que eles queriam dizer com isso? O modelo caminho mais fácil. Pois é. Veja bem, é o mais fácil. Mas o que ele quis dizer com isso? Olha, para que nós possamos ver Jesus, aonde que nós vamos ver Jesus? Novo Testamento. Os 27 livros que compõem o Novo Testamento é a fala dos Espíritos. Quem é o modelo da humanidade? Quem é o guia? Vede Jesus. Vede. Procurar e observar no Novo Testamento o que representa
Jesus à humanidade. Não foi o que representou, o que representa Jesus para a humanidade. Aí a sua dúvida e a sua preocupação por que nós não estamos nessa lista? Não é verdade? E aí eu vou te devolver a pergunta. Quantas vezes nessa existência você abriu o Novo Testamento na sua casa? Nessa existência, porque a outra não sei. Muitas vezes. Eu e os parentes mesmo, então eu tenho todo esse tempo para fazer isso. Mas, a doutrina de verdade. Não, calma. Muitas vezes. Muitas vezes. Nessas vezes que você abriu o Novo Testamento e fez a leitura, nós, será que procuramos extrair dessa leitura, de fato, o que Jesus significa como exemplo, para que nós possamos nos tornarmos, através das nossas atitudes, seguir o exemplo de Jesus? Nós não fazemos. Sabe por quê? Porque nós ainda somos hipócritas. Esse é o nosso problema. Justo? E o problema nosso é o seguinte, que quando aparece alguém falando o oposto disso, né? Eu não deixo de fazer perguntas, só porque são perguntas que as pessoas são loucas para perguntar, mas não vou perguntar não. Eu também não tenho filme, não tenho gravador, pergunto, falo e faço sempre. Pois é, temos que perguntar. Então, por que nós não conseguimos aplicar na nossa atual existência, como nas outras, o exemplo que Jesus nos legou? Porque ainda somos hipócritas. E por que somos hipócritas? Porque trazemos orgulho, egoísmo e vaidade. Porque tudo que nós fazemos é por interesse pessoal. Porque nós colocamos acima de tudo a nossa vontade, jamais a vontade de Deus. Porque tudo aquilo que nós fazemos para o outro gera uma consequência, não gera? Retorna para nós. E o que fazemos para o outro? Não aplicamos o que Jesus realizou. E é por isso que dentro da lei de causa e efeito, nós vivemos nesse emaranhado de conflitos, porque ainda não estamos aprendendo, ou mesmo sabendo, não querendo aplicar, devido à nossa hipocrisia, em permitir que o Evangelho, que significa boa nova, boa notícia, realmente cresça dentro de nós. Então nós conhecemos, nós temos a informação. Porque os Espíritos, ao dizer, vede Jesus, estudem o Novo Testamento. Estudem, leem, estudem. E nós, espíritas, não fazemos isso. Aí, para facilitar, a espiritualidade, ela trouxe para nós o Evangelho segundo o Espiritismo, contendo muitas máximas do ensinamento do Cristo, para começarmos a desenvolvermos a moralidade. Porque moral é a regra de se conduzir bem diante da lei de Deus. É uma das respostas que os Espíritos dão. E por que nós não fazemos isso? Então os Espíritos, aqui no Livro dos Espíritos, está ensinando-nos a estudar o Novo Testamento. Mas não somente o Novo Testamento. Eles estão ensinando a nós a estudarmos também o Velho Testamento. E aprendermos a estudar
o livro dos Espíritos. Porque eles vão fazer um resgate. Aqui é o livro dos Espíritos, que é um livro amplamente filosófico, científico e religioso. Ele traz, num campo dinâmico, a filosofia, a ciência e a religião, não a institucionalizada, mas a religião no sentido de fazer com que cada um de nós aprendamos a conectarmos com o Criador. Por quê? Dentro do texto bíblico, nós temos 4 pontos essenciais. E nós aprendemos esses 4 pontos aqui no Livro dos Espíritos. Quais são eles? Está tranquilo aqui? Alguma dúvida? Tem dúvida? Sabe porque é essa dificuldade que nós temos disso. Nós temos toda essa figura. Aqui, ó, como se faz com bem feito com Jesus? Por que não fazer? Porque essa pergunta você vai responder para você. Então, quando alguém chegar e pisar no seu calo, segue Jesus. Haja como Jesus. Se alguém chegar e te ofender, haja como Jesus. Mas é. E por que nós não fazemos isso? Agora, imagine se todos nós fizéssemos como Jesus. A humanidade já não estaria na posição de provas e expiações. Nós já estaríamos numa condição outra. Nós já teríamos avançado para a segunda ordem. Mas se nós ainda nos encontramos aqui, o que nos falta? Esforço. Um pouquinho só de esforço. Então, a espiritualidade, ela está nos ensinando a buscar no texto bíblico, agora com o Livro dos Espíritos, a filosofia em seu sentido de excelência, para que a razão possa direcionar nossos passos, já conscientes aonde vamos atingir. Parece simples, mas não é. Por quê? Basta um acontecimento que nós perdemos o chão. Um acontecimento que tira-nos da zona de conforto, de acomodação em que nos encontramos. Nós perdemos o chão. E, no entanto, se encontramos num mundo de provas e expiações, os seguidores do Cristo jamais encontrarão facilidades. Os verdadeiros seguidores do Cristo jamais encontrarão facilidades em um mundo de provas e expiações. Jamais. Bom, então, o livro dos... Posso apagar aqui? 625. O Livro dos Espíritos vem fazer um resgate para nós. O Livro dos Espíritos vem fazer um resgate para nós do texto bíblico. A Bíblia é uma coletânea de livros que não foi escrito em 10 nem em 100 anos, mas em milênios, de culturas diferentes e diversificadas, mesmo sendo da mesma etnia, que foram os israelitas.
No livro dos Espíritos, nós temos na primeira parte, que vai da questão 1 a 75, o quê? Fala sobre o quê? O livro dos Espíritos fala, na sua primeira parte, nós temos 4 livros em o livro dos Espíritos. 4 livros. O primeiro livro, Criação. Então, o livro dos Espíritos está nos ensinando a buscar na Bíblia a criação de Deus. No segundo livro, nós temos o mundo espírita ou o mundo dos espíritos, que vai da questão 76, vou ajudar vocês. Livro dos Espíritos, questão 1 a 75. No segundo livro, questão 76 a... Está com o livro dos Espíritos em mãos aí? A questão 613. O que está falando para nós? O mundo dos espíritos ou o mundo espírita? O que Deus, na criação, ao criar o homem, fez com que ele buscasse o que com Deus? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus é matéria? Nós aprendemos aqui. Deus é imaterial. Logo, se somos a imagem e semelhança de Deus, não é na matéria que somos. Mas a matéria não tem um tempo? O corpo físico não tem um tempo? Tem. Bom, e aí? Qual que é a segunda parte? Mundo espírita ou dos espíritos? Qual que é a filosofia que nós lemos? Imortalidade da alma. Então Deus está nos propondo o quê? Além da criação, uma aliança. Se você pegar o Velho Testamento, você vai estudar a criação e os livros que o compõem, a aliança de nós, seres humanos, para com Deus, mas não da forma como foi interpretada. Pois se somos imagem e semelhança em espírito. Em espírito. Aí, com qual objetivo o Criador nos cria e faz com que busquemos uma aliança com Ele? Para atingirmos o quê? O que Jesus ensinou? Sede vós perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Bom, no quarto livro, nós temos as questões 920 a 1018 ou 1019, conforme as traduções. Aqui, a proposta é redenção. Penas e gozos terrestres, penas e gozos futuros. Então, os Espíritos estão nos ensinando, no livro dos Espíritos, através dos livros que o compõem, a entendermos a criação, que está na Bíblia, a aliança do Espírito, mas que foi interpretado como ser humano, que está na Bíblia, para atingirmos a redenção. No quarto livro nós temos a proposta da redenção. Basta lermos a última pergunta.
quando Kardec questiona: o reino do bem um dia se encontrará na terra? O reino, ele não fala reino de Deus, o reino do bem. Sim, estará. Mas faltou o terceiro livro, não faltou? Então veja bem, do ponto de vista da evolução, bastaria a criação, a aliança e a redenção. É o caminhar normal da criatura diante do seu Criador. Mas essa aliança, ela foi bem feita? A aliança foi bem feita? Não. Porque se tivesse sido, nós não necessitaríamos da terceira parte do terceiro livro e nem do Novo Testamento. Mas os Espíritos nos apresentam o terceiro livro por causa do Novo Testamento, que vai das questões 614 a 919. O que nós temos? Messias, Jesus. Vede Jesus. Toda a lei e os profetas encontram-se de forma sintetizada no ensinamento e no exemplo de Jesus. Para estudarmos a Bíblia, basta entendermos criação, aliança, Messias e redenção com os espíritos superiores. E quem são eles? São João Evangelista, São Vicente de Paulo, São Luís, Sócrates, Platão, alguns dos nomes. E por que eles falam isso? Porque a Bíblia é um livro altamente religioso. Na questão 38 do Livro dos Espíritos, criação. Como Deus criou o universo? Pergunta a Kardec. Resposta dos Espíritos. A resposta que eles dão está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Primeiro livro do Velho Testamento. Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Nada exprime melhor essa vontade toda poderosa do que estas belas palavras do Gênesis. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi. É a resposta que eles dão. Vocês têm que estudar o Velho Testamento. Na questão 47 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a espécie humana se achava entre os elementos orgânicos do globo terrestre? Sabe qual a resposta que eles dão? Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Sim, e veio ao seu tempo. Foi isso que deu motivo a dizer-se que o homem foi feito do limo da terra. Está no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Na questão 50, Kardec questiona: a espécie humana começou por um só homem? Qual a resposta que eles dão? Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 20. Adão. Não, aquele que chamais Adão, isto é, no capítulo 3, versículo 20 do livro de Gênesis, está lá Adão. Aquele que chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. E aí os Espíritos vão trabalhando conosco. Dentro do Livro dos Espíritos, a Bíblia Sagrada, Velho e Novo Testamento, conforme a questão 181. O que está na questão 181? Apenas trazendo
apenas algumas perguntas e respostas para que nós aprendamos a ter um olhar diferente para com o livro dos Espíritos. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Na resposta, eles fazem uma referência ao Evangelho de Jesus, em João capítulo 14, versículo 2. Pois eles colocam, porque há muitas moradas na casa de nosso Pai. Está lá na resposta. Aqui está na Bíblia. Na questão 275, eles respondem a Kardec: o poder e a consideração de que o homem goza na Terra dão-lhe alguma supremacia no mundo dos espíritos? O poder e a consideração de que um ser humano goza na Terra, quando ele desencarna e chegar no mundo dos espíritos, ele vai ter as mesmas regalias? Resposta. Sabe qual é a resposta que eles dão? Não. Pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 11. Os exaltados e os humilhados. E na 275A, eles vão responder de novo: Jesus não disse: quem se humilhar será exaltado e quem se exaltar será humilhado? Mas antes disso, eles ainda afirmam: lede os salmos. Isto é, lede os salmos, estudai os salmos, para compreender que através dos salmos tem-se a resposta de que os que vivem numa supremacia e consideração poderão ter no plano espiritual vai depender muito da conduta do espírito diante da sua existência. Na questão 469 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Dentro da resposta, eles nos ensinam o que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 13. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Na questão 550, eles estão trabalhando conosco o que está no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no Velho Testamento. Na questão 632, eu estou apenas trazendo algumas questões. Algumas. Porque o Livro dos Espíritos está nos ensinando a estudar o texto sagrado de uma forma clara. Mas por que nós não fazemos isso? Porque nós não queremos perder tempo em abrir o livro, em ler e estudar. Nós queremos as coisas tudo mastigadas. Os espíritos superiores têm nos ensinado a buscar, através dos nossos esforços, a trabalhar pela nossa melhoria, que terá como consequência a melhoria do ambiente em que nos encontramos, e assim sucessivamente. Se cada espírito, encarnado ou desencarnado, realizar isso consigo, o mundo que nós habitamos muda de um dia para o outro. E por que não muda? Devido àquilo que foi colocado no início. Ainda somos
imperfeitos, porque trazemos orgulho, vaidade, intolerância e porque ainda somos hipócritas. Ainda somos. Na questão 632, nos dá essa resposta. Kardec questiona a espiritualidade de forma simples. O homem que é sujeito a errar, estamos sujeitos a errar, não estamos? Não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando em realidade está fazendo o mal. Vou repetir. O homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando em realidade está fazendo o mal. Resposta. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Jesus vos disse: vede o que quereríeis que vos fizessem, ou não. Tudo se resume nisso. Assim não vos enganareis. No livro dos Espíritos, a espiritualidade está nos convidando a lançarmos um olhar em Jesus. E como faremos isso? Estudando a Bíblia. O Novo Testamento é o maior livro da humanidade. O segundo é o Velho Testamento. E o terceiro, o Livro dos Espíritos, que está nos ensinando a trabalhar isso. Mas nós, diante das nossas dificuldades, diante dos nossos erros, e Kardec vem ao nosso socorro e pergunta: mas o homem não pode enganar-se? Bom, disse Jesus: tudo aquilo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos raciocinar, vamos refletir. Ninguém faz nada para ninguém. Tudo que você faz a você. É a lei. E nisso está contido os profetas. E o que nós temos feito? O contrário. Temos feito o contrário. Então a espiritualidade, quando diz a Kardec, este livro marca uma nova fase para a humanidade. Kardec viu isto. Ao questionar: quem são vocês? Resposta: as almas dos que viveram em diversas épocas da humanidade. Nós temos o conhecimento que a vida não se acaba no túmulo. Como nós temos exercitado este conhecimento quando o testemunho chega para nós? Como? Porque boa nova é o Evangelho. E este Evangelho, que é a boa nova, que representa a boa notícia, quem veio trazer diretamente para nós? O Messias, Jesus. O reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. E é através de implementarmos o reino dos céus em nós é que nós vamos buscar o reino de Deus, para fazer com que a terra torne-se uma morada dos bons espíritos, conforme a última questão está. Assim a pergunta: o reino do bem poderá um dia realizar-se na terra? Na minha tradução é 1018. Em outras traduções, 1019.
É a última pergunta. O reino do bem poderá um dia realizar-se na terra? O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons superarem os maus. E como se isso será possível? E eles continuam na resposta. A transformação da humanidade foi predita. E chegais a esse momento em que todos os homens progressistas estão se apressando. Vós todos, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e com coragem na grande obra da regeneração. E dentro da resposta, que é de São Luís, ele está nos ensinando a buscar na parábola do semeador, capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Porque colhereis centuplicado o grão que tiverdes semeado. Ele está dando a resposta daquilo que Jesus ensina na parábola do semeador, na semente que caiu no solo fértil e que produziu não 30 nem 60, mas agora 100, centuplicado. É o convite da espiritualidade a todos nós. Então, o livro dos Espíritos é um livro que tem que ser lido, relido, estudado constantemente. Nós vamos desencarnar, todos nós que aqui nos encontramos encarnados. Vamos chegar no plano espiritual. O que tem de novo? O livro dos Espíritos. Nós vamos estudar o livro dos Espíritos até iniciarmos uma compreensão em nossa consciência de que necessitamos agirmos como Jesus exemplificou. Ninguém faz nada para ninguém. Tudo que você faz a você. E a vida tem nos ensinado, diante desta realidade, a reposicionar todos os espíritos na linha de espaço e tempo diante da própria vida. Naquilo que você realiza. Então aprendamos com Jesus o que ele encerra em Mateus, dentro do capítulo 5. A cada um de nós que queremos nos esforçarmos para nos tornarmos espíritas. E aí fica essa interrogação. Será que realmente eu sou espírita? Será que realmente eu tenho estudado essa doutrina que está me ensinando a enxergar não com um óculos, nem com uma lupa, mas com um telescópio, abrangendo camadas que ainda muitos corações nem sequer sonham, porque estão num sono profundo? Então, Jesus ensina-nos, dentro do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 10 até o versículo 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus,
porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quer seguir Jesus? Sigamos. E deixemos as nossas máscaras e caminhemos rumo ao caminho que Ele nos propôs. O livro dos Espíritos precisa ser amplamente estudado por nós espíritas e através dele, com ele, fazermos uma conjugação com o texto sagrado pelos 4 livros que ele, o livro dos Espíritos, nos apresenta. Para, com a pleide do Espírito de verdade, semearmos o bom grão, conforme a resposta de São Luís na última pergunta do livro dos Espíritos. Nós vamos agradecer imensamente esta oportunidade, rogar a Jesus que continue nos abençoando, e eu gostaria de convidar o Valdir para fazer a prece final por todos nós. Atrás dela não tá? Vou ficar atrás de você. Já parece que é escondido. Tá gravando, né? Delano. Gente, vamos agradecer então a oportunidade, né? Agradecer ao Delano pelo estudo e pedir Jesus que continue abençoando a todos nós, abençoando o nosso cantinho, abençoando a nossa doutrina e que nós possamos, pelo menos, começar, né, a pensar, a refletir sobre tudo que foi falado, todas essas propostas que foram trazidas para nós, para que nós possamos atingir os nossos objetivos maiores individualmente. Jesus amigo, nós agradecemos por este momento, pela reflexão que nos foi proposta nesta noite, em forma de agradecimento à vinda do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, em momentos diferentes, mas numa sequência organizada em que os Espíritos, juntamente com o nosso codificador, né, o Allan Kardec, souberam trazer na hora certa, de forma correta, essa sequência de obras que constituíram a codificação espírita. E que nós, os adeptos dessa doutrina, possamos buscá-la com o estudo, com o entendimento, com a prática daquilo que vamos entendendo, para que possamos, como cristãos, estender todos esses conhecimentos, os nossos melhores sentimentos, aos nossos irmãos que passam por dificuldades maiores. Agradecemos por este cantinho que nos acolhe, por essa casa que tem o coração aberto a todos nós. Não é à toa que é cantinho de Jesus. Que Ele possa nos acolher aqui, cuidar de nós aqui e que possamos fazer a nossa parte de colaboração para que esses cuidados sejam estendidos àqueles que ainda nem podem vir até aqui buscar ajuda. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que a paz e o amor de Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado.